Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje nosso tema vai ser estratégia de amostragem. Já falou sobre PPRA, insalubridade, mitolerância e agora a gente precisa entender um pouco sobre a estratégia para fazer as avaliações ambientais. Mas antes de falar sobre isso, eu quero contar uma historinha que meus alunos já estão acostumados a ouvir em relação à estratégia de amostragem. Imagina o seguinte, imagina que você fez uma viagem para o interior distante. Chegando lá, no dia que você chegou, deu a sorte. Começou a chover nota de R$100. Era nota de R$100 para tudo quanto é lado. Você pegou tudo, colocou no bolso, passou a chuva e voltou para a capital. Quando você voltou para a capital, ficou pensando, pô, eu tenho que voltar daquela cidade de novo, né? Pegar mais nota de R$100. Aí o que você resolveu fazer? Vendeu a casa, deu o cachorro pro vizinho, largou a mulher, comprou um monte de piscina inflável e voltou pro interior. Chegou lá, alugou uma casa, colocou as piscinas no quintal, ficou aguardando. Passou um dia, passou 2 dias, passou um mês, passou 2 meses. Teve um dia lá que deu um chuvisco de moeda de R$1. Mas nota de R$100, nunca mais. Então, passou um ano e você viu que tinha se ferrado. O que isso tudo tem a ver com segurança do trabalho? Imagina o seguinte, esta pessoa fez todo um planejamento de vida com base em uma única amostra. E a gente faz muito isso na segurança do trabalho. Imagina o seguinte, eu tenho determinado produto químico e esse produto químico está lá no ambiente, todo dia, numa determinada concentração. O que é que a gente faz às vezes? A gente pega um determinado dia do ano, pega 15 minutos, 20 minutos desse dia do ano, faz a avaliação de uma única amostra no ano todinho e considera isso verdade para dimensionar a EPI, para verificar a EPC, para pagar adicional de salubridade ou não pagar. Percebe o absurdo que é isto? Então, a gente faz isso muito porque a gente não tem uma estratégia. Ah, professor, mas eu preciso então de um monte de amostras? Não é bem isso. A gente precisaria primeiro separar os trabalhadores em grupo homogêneo de exposição. Então, o que cada trabalhador está exposto? A isso, a isso. Quem é que está exposto a mais ou menos a mesma situação? Nunca será exatamente a mesma situação, tá? Mas bem próximos são esses aqui. Então, digamos que eu tenho lá um grupo de 10 trabalhadores. Aí eu posso fazer o seguinte. Qual desses 10 trabalhadores tem maior exposição? Isso às vezes é possível identificar. Então, o trabalhador que está mais próximo da máquina que está gerando o produto químico, ou da mais próximo da máquina que gera mais ruído, é o maior exposto. Então, se esse aqui passar, estiver abaixo, por exemplo, do nível de ação, os demais estarão também. Porém, nem sempre isso é tão fácil. Às vezes o produto químico está por todo o ambiente, não tem uma única máquina, então fica difícil às vezes de encontrar isso. E aí eu vou ter que aumentar o número de amostras. Só que, quantas amostras? Isso vai depender muito. Às vezes o pessoal fala de 4 a 6, nesse valor mais ou menos. Mas isso depende muito da situação. Imagina o seguinte, imagina uma sala de aula. Se o professor pega uma nota apenas do aluno e considera isso verdade para todos os demais, vai dar um erro, né? Agora se ele pega 2, se ele pega 3, se ele pega 4, se ele pega 5. Então numa turma de 40 alunos, se ele pegar um determinado número, ele tem mais ou menos uma média da turma. Só que isso vai depender muito da dispersão desses valores. Se eu tenho uma turma que a nota são 6, 7, 8, eu pegando um número menor, eu consigo ter uma realidade daquela turma com poucas amostras. Mas se eu tenho uma turma onde a oscilação é muito grande, tá? Aí fica mais difícil, eu preciso de mais amostras. Como é que eu vou saber, então, quantas amostras eu preciso? Isso tudo depende de um estudo estatístico. Não pode ser no chute. Eu não posso chegar lá, vou coletar 3 amostras e está válido. Não funciona assim. Eu preciso estudar estatisticamente para ter 95% pelo menos de confiança naqueles valores para ter um resultado confiável. Tá? E aí, para ajudar a gente, lembra que eu sempre falei que ia indicar um livro? Eu tenho aqui o livro Estratégia de Avaliação dos Riscos Ambientais, Tratamento Estatístico dos Dados, do Tufim Messias Saliba e da Maria Beatriz de Freitas Lanza, da editora LTR. Eu vou ler um trecho aqui do livro sobre o assunto. Olha. Reconhecimento dos riscos.
O reconhecimento ou análise preliminar do risco é a primeira etapa da estratégia de avaliação. Sendo assim, para realizar a coleta dos contaminantes químicos de exposição dos empregados, alguns passos devem ser seguidos. Inicialmente, deve-se realizar a análise do processo de trabalho, produtos químicos utilizados, fontes geradoras, frequência e tempo de exposição, medidas de controle existentes, quantidade de trabalhadores expostos, entre outros. A análise das fichas de informação de segurança de produtos químicos, as FISPICs, dos produtos utilizados nas operações também é fundamental, pois permite definir os agentes a serem avaliados. Após essa análise, deve-se definir o grupo homogêneo de exposição que será avaliado. Percebe que não é só chegar lá e separar o grupo homogêneo. Eu preciso coletar muita informação antes para ter certeza daqueles valores. Espero que tenha entendido. Espero que perceba o quanto é complicado você chegar lá e pegar apenas uma amostra, que é uma coisa corriqueira na área de segurança e é um absurdo, tá? E a gente tem que pensar um pouquinho mais na questão estatística. Espero que tenham gostado do programa. Se gostaram, curte aí embaixo, compartilha, dá uma olhada nos programas anteriores e eu espero você no próximo programa. Um abraço!